Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão Estrategista. Hoje para comentar o resultado da Apvida, tá? Um resultado que eu vejo como bem positivo, tem um posicionamento ali no papel, um papel que eu comecei a analisar e já entrei comprando desde o primeiro trimestre de 2019. A gente vê que a empresa opera com plano de saúde e plano odontológico, tá? Com uma estrutura verticalizada, então ela tem ali hospitais próprios, clínicas próprias, clínica de pronto atendimento, imagem, laboratório e por aí vai. Aqui a gente vai ver, na verdade, uma continuidade da tese, tá? Então, assim, sem muita mudança nesse trimestre, a gente vê ali, sem muita mudança brusca, pelo menos, né? A gente vê a conclusão das aquisições, né? Com relação ao Hospital Cícero ali, as aprovações de ANS, CAD, com relação ao Grupo São Francisco, que começou a ser acoplado na operação agora a partir de 1º de novembro, as reestruturações, que aí é mais interessante para entender, porque aquilo ali vai ter um efeito de curto prazo, mas mais complicado de ser medido especificamente o que é dali, né? Que é a junção da Raptec com a Infoway, que eu dou uma comentada no vídeo do primeiro trimestre, que formou aí a Maida Health, que é uma Health Tech, né? Uma empresa dessa de tecnologia ligada à saúde, a implementação de avanços tecnológicos, e aí para quem quiser mais detalhe dessa implementação nos sistemas deles, tá ali na mensagem da administração, no release, tá? Bem fácil lá e procurar. Eu não vou ficar entrando aqui no tintim por tintim, porque eu não acho que é o propósito do vídeo. O vídeo do primeiro trimestre de 2019, para quem é verde na operação, explica bem a compra do Grupo São Francisco, tá? Então é bem interessante ver. E aqui a gente vai fazer mais um due diligence, porque a expectativa é justamente que esse trimestre seja um preparatório, uma coisa mais tranquila para o quarto trimestre de 2019, onde o São Francisco se junta, e aí sim a gente vai ter bastante diferença na forma de operar da empresa e bastante coisa para ver, tá? Então a tese, basicamente, se a gente for englobar ali tudo que ela tem para oferecer, é crescimento agressivo com melhoria operacional, que é ótimo para uma empresa. Tá? Primeiramente, a ampliação da capilaridade e verticalização, a gente vê isso. Hoje ela está presente ali em 12 estados, como a gente pode ver no mapa. E após a adição ali do São Francisco e do Grupo América, a gente vai ter ela no Brasil como um todo, né? 18 estados, então uma operação aumenta bastante. O aumento líquido ali da verticalização, uma clínica, dois espaços ali para imagem laboratorial, né? E um hospital novo. Os leitos têm uma redução ali por causa de remanejamento. Esse remanejamento, aliás, é interessante saber, é feito por um aplicativo que eles mesmos, um programa, um software que eles mesmos desenvolveram, então é proprietário, é bem interessante, assim, eles têm ali um link bem legal com tecnologia. Segundo ponto aí, a ampliação do modelo Apvida, e isso daí a gente vai ver claramente, mais claramente, né, à medida que juntam-se as novas operações, especialmente São Francisco, que é grande, e o Grupo América, tá, que tem maior porte, aí a gente vai conseguir ver, de fato, a capacidade deles de aplicar esse modelo em outras operações. Do quarto trimestre diante é justamente quando a gente deve começar a ver essa junção. Tá? O terceiro ponto ali é medicina preventiva versus sinistralidade. A gente tem que manter um acompanhamento constante, especialmente à medida que entram outras operações que não eram talvez tão eficientes quanto a Apvida. O terceiro trimestre de 2019 está controlado, foi feito todo um discurso na teleconferência de total versus a sinistralidade, tirando o SUS, porque teve um ressarcimento outlier, um ressarcimento fora do comum no SUS nesse período. Eu, por conservadorismo, prefiro usar a sinistralidade total, que está ali em 63,3%, um crescimento versus 62,6% no terceiro trimestre de 2018. Para mim não preocupa, é uma subidinha ali por uma questão pontual, é até bom ver que essa questão pontual não causou uma reação ali gigantesca. Tá? De qualquer forma, a gente consegue mesmo assim ver uma melhoria contínua na operação e isso daí me deixa muito tranquilo. E a gente já passa justamente para o quarto ponto, que é a melhoria contínua da operação, que nos leva ali justamente ao due diligence, tá? Que é justamente analisar as contas para entender como é que está funcionando a operação. Como um todo, a gente vê que a base dos beneficiários ali tá? Tem um crescimento não muito expressivo ali em saúde de 4,8%. O mercado teve uma redução de 0,2, né, quando a gente pega ali a média, então assim acaba que com essa abertura a gente consegue ver que ela está crescendo consideravelmente acima dos pares dela. Tá? Em odonto, a gente vê um crescimento de 4,9%, que é super positivo. Tá? Sem a abertura ali, eles acabaram não abrindo o mercado, e isso daí, esse crescimento não tão expressivo se deve ao fato dela nesse momento ainda estar posicionada muito ali em norte, nordeste e sul, ainda não acoplou as novas operações ali mais sudeste, centro-oeste, por aí vai. E aí aqueles setores ali acabam que tiveram ali, não estão respondendo tão bem economicamente quanto, por exemplo, os centros urbanos ali, como é o caso de São Paulo e aquela região ali do interior de São Paulo, que é justamente onde tem um maior posicionamento do Grupo São Francisco, que deve justamente ter uma diferença aí da operação à medida que a gente entra no quarto trimestre de 2019 e começa a ver o Grupo São Francisco acoplado. Tá?
O ticket médio tem um crescimento de 9,3% para a saúde, uma continuidade boa ali. O odonto se mantém ali com um crescimento de 1,7%, pequeno ainda, justamente por causa daquela mesma questão de sempre, o mix do produto. O odonto ali, eles estão operando muito mais com a questão emergencial do que com planos mais elaborados, então acaba que afeta dessa forma. Tá? Durante a teleconferência foi exposto o índice de reclamação e está super positivo, está bem abaixo da média, quase metade da média das 5 maiores operadoras do país, tá? Então isso de acordo com a ANS, então super tranquilo. Quando a gente passa para o operacional, receita operacional líquida com crescimento de 13,1%, nada incrível, isso ano contra ano, né, versus o terceiro trimestre de 2018, atingindo ali 1,32 bi, um crescimento consistente, como a gente vê no gráfico, né? 14,4% se a gente pensar 9 meses, e eu acho que é interessante olhar a operação 9 meses, porque essa operação tem aí evoluído consistentemente, né? Então é interessante ver como é que eram os 9 meses do ano passado e os 9 meses desse ano. As despesas de venda, que é algo que eu gosto de controlar para entender como é que eles estão ali com custo, né? Melhoria consistente, a gente vê ali que atingiu 9,5% da receita operacional líquida, né? Como proporção da receita operacional líquida versus 10% no terceiro trimestre de 2018, 9,7% versus 10,4% quando a gente fala 9 meses de 2019 versus 9 meses de 2018, então é uma melhora considerável. E a despesa administrativa, e aí a calma, deixa eu explicar, tem uma melhora ainda melhor. E aí por que você diz ainda melhor, né? A gente tem ali 10,7% versus 12% no terceiro trimestre de 2018, mas quando a gente olha para os 9 meses, tem ali, parece que uma piora. Mas por que eu vejo aquilo ali como muito positivo e mais importante, tá? Porque no primeiro trimestre de 2018, como eu disse no vídeo passado, a gente tinha essa despesa administrativa em 8,3%. Por quê? Porque não tinha ainda a política de remuneração diferenciada da diretoria, que eu acho super positiva, está explicado nos outros vídeos, tá? Então a gente vê que o quê? Nos 6 meses desse ano versus 6 meses do ano passado, que foi justamente o resultado divulgado no trimestre passado, a gente vê ali que a diferença estava entre 9,7% nos 6 meses de 2018, e aí eu estou falando despesa administrativa versus receita operacional líquida, e 10,7% nos 6 meses de 2019. Então, assim, a gente tinha uma diferença de 1 ponto percentual. E essa diferença, esse spread cai violentamente quando a gente chega nesse momento agora, 9 meses, onde a gente tem 10,5% da despesa administrativa versus a despesa versus a receita operacional líquida, versus ali 10,7% nestes 9 meses agora do ano de 2019. Então a gente teve uma redução do spread, mesmo considerando aquela política não existente no primeiro trimestre de 2018, que baixava bastante a despesa administrativa. Então a empresa está conseguindo caminhar e essa diferencial, ela está conseguindo pagar esse diferencial para a diretoria, que estimula a diretoria a trabalhar melhor, e isso daí está começando a zerar o efeito, de forma que para ela está sendo feito um algo a mais ali para a diretoria que estimula a competitividade da empresa, e isso já não está mais nem custando praticamente nada do diferencial do que era quando a gente não fazia esse tipo de plano. Então acho que é uma melhoria muito considerável, tá? A gente tem que acompanhar à medida que vão entrando as novas operações, como é que vai ficar, né? Mas de qualquer forma eu vejo como muito positivo. Isso acaba refletindo positivamente no EBITDA, né? Tanto a melhoria no despesa de venda quanto administrativa. O EBITDA está ali com um crescimento de 23,7% ano a ano, né? Terceiro trimestre de 2019 versus de 2018, 14,5% quando a gente pega 9 meses, tá? E aí a margem, obviamente, melhora com 17,9% de margem nesse trimestre versus 16,3% no terceiro trimestre de 2018, e fica ali parelha quando a gente pega 9 meses versus 9 meses, o que acaba, de certa forma, sendo positivo, especialmente quando a gente pensa naquela política nova que eu expliquei, nesse movimento todo que a empresa tem feito de compra de outras operações, esse tipo de coisa. Lucro líquido, a gente tem ali crescimento de 13,5% ano a ano, tá? 17,6% quando a gente vê 9 meses de 2018 versus 9 meses de 2019. A margem de lucratividade ali praticamente parelha quando a gente pensa trimestre versus trimestre, né? 16,4% nesse trimestre versus 16,3% no terceiro trimestre de 2018. E quando a gente olha ano a ano, a gente vê um crescimento ali, uma melhoria marginal ali de lucratividade, e isso daí é positivo, 16,9% é o que atinge nesses 9 meses de 2019 como margem líquida, e 16 versus 16,5% nos 9 meses de 2018. O fluxo de caixa, e aí é um pouquinho mais de tempo aqui, justamente tem uma diferença ali entre o que está no cálculo lá do fluxo de caixa, no final do ITR e tal, para o que a empresa apresenta. Eu não sei muito bem qual é aquela diferença, tá?
Mas assim, por conservadorismo, eu peguei o menor, que é justamente o que aparece no fluxo de caixa mais montadinho, que é o que eu prefiro respeitar ali, né, que é o fluxo de caixa todo certinho, com toda a operação de derivação ali do fluxo de caixa, que é de 26,7 milhões. O de 32,1 milhão foi justamente o fluxo de caixa livre apresentado pela empresa. De qualquer forma, a gente pega ali, por conservadorismo, o menor. Tá? Ele, além disso, tem ali a conta toda fechando, que bate o caixa inicial e o final do balanço, então isso daí é positivo, porque é mais uma confirmação de que aquele dali faz mais sentido. Pode ser que a empresa tenha feito algo gerencial ali para dar uma demonstração de algo que eles querem que a gente veja. De qualquer forma, eu prefiro usar esse daqui, que por conservadorismo é o mais apropriado, na minha opinião. A gente vê que o fluxo de caixa operacional é forte, 227,9 milhões, super positivo. E o fluxo de caixa livre, ok, especialmente se a gente levar em consideração todos os investimentos, e a gente consegue ver justamente a contraparte desses investimentos, ainda dessas compras de investimento, de novas operações, através ali da debenture, tá, em 2 bi, e da emissão primária que foi feita ali em julho e agosto, né? A gente vê ali justamente a emissão em 2,66 bi. E isso daí é justamente mais uma coisa que vem para confirmar que esse fluxo de caixa talvez seja o mais apropriado para a gente pensar na operação. Tá? A empresa acaba ficando, após esse movimento todo, com caixa líquido de 1,19 bi, o que é super positivo, a operação super tranquila, não é como se fosse um problema carregar a dívida agora, mas super tranquilo. E aí confirma, isso tudo, esse conjunto vem confirmando justamente a melhoria contínua operacional. A estrutura do capital é super tranquila, né? Caixa líquido, geração de fluxo de caixa positiva. Então, eu estou bem tranquilo com a operação. A minha posição está aqui do lado. Tá? O quarto trimestre de 2019 deve ser bem interessante com a inclusão do São Francisco a partir de 1º de novembro. Então, deve vir aí com muita informação nova para a gente poder depurar e conseguir entender melhor como é que está funcionando a operação e justamente ver o longo prazo. Eu gosto bastante da operação para longo prazo, acho que é uma boa forma de se expor ao setor de saúde. Tá? Então, assim, dúvida, tô sempre no Insta, @investircomsim, só entra lá, falar comigo. E por hoje a gente fica por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe e até a próxima análise.